Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Espero que todos estejam bem. Hoje, 30/5, estamos aqui para fazer a gravação do nosso GED de revisão. Revisão não, perdão, revisão de alteração, suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Essa é uma unidade bem importante para a gente porque ela partilha de uma mudança no contrato de trabalho, né? Seja ela como forma de alteração, suspensão ou interrupção. Então vamos lá. É, iniciar e vamos à seguinte. O primeiro tópico que a gente vai abordar é o tópico que fala sobre alteração contratual. Alteração é aquela quando ocorre uma mudança no contrato de trabalho. Ou seja, o contrato ele era de uma forma e passa a ser de outra forma. Essa alteração ela pode ocorrer por mútuo acordo, ou seja, quando houver mútuo acordo, mesmo sendo a anuência da parte, assim, eu estou concordando com essa mudança, ela não pode influenciar como uma forma de prejudicar a parte do empregado. Até porque a gente tem lá o nosso princípio da neutralidade contratual em PES, tem o princípio da proteção, que é todo o princípio ali que norteia o direito do trabalho como forma de proteção do empregado. Logo, é totalmente vedado que haja essa alteração de cunho lesivo ao empregado para seu prejuízo, né? O artigo 468, parágrafo 1º, ele refrisa isso. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregado para que respectivo empregado reverta ao cargo efetivo. Ou seja, ele refrisa que é uma alteração unilateral, ela não pode ser lesiva e que existe a questão da alteração sendo ela de forma prejudicial ao funcionário. Ou seja, ele não pode reverter, no caso, né, de cargo, a não ser nessa hipótese, a hipótese que fala sobre a questão da reversão em contrato de cargo de confiança, função de confiança. Ou seja, via de regra, não pode ser alterado o cargo da pessoa. Porém, quando se trata de uma função de confiança, que é a função a qual você ali tem uma figura de confiança do seu empregador e ele acaba não mais confiando em você, ele pode reverter ao seu cargo antigo sem problema, não vai de encontro ao princípio da inalterabilidade contratual, não vai de encontro aos princípios do direito do trabalho em si como matéria, beleza? Desculpa, pessoal. Então, esses são totalmente ok. Agora, por exemplo, esses abaixo, aumento de jornada de trabalho sem acréscimo de salário, é uma alteração contratual em BES. Rebaixamento de função com ou sem redução de salário, é também uma alteração contratual em empréstimos. Ou seja, são todas exemplos do que não pode ser feito. Alteração permitida, o chamado jus variandi. O jus variandi, ele existe, certo? Isso é válido. O empregador pode fazer algumas alterações contratuais que não vão afetar diretamente ao empregado, ou seja, não vai ter ali uma mudança tão significativa para ele. Como é a questão do horário de trabalho do noturno para o diurno, que ele vai trocar a pessoa do noturno para o diurno sem a anuência dele, não precisa da anuência dele. A alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Se tem o empregador, ele pode alterar ali unilateralmente o regime de trabalho, porém, ele fica ali tendo que respeitar aquele tempo mínimo de 15 dias. Você lembra, tem uma carência mínima de 15 dias para que o empregado tenha que voltar para o regime presencial. Entendeu? A partir de amanhã você está no regime presencial. Não pode. Ele pode dizer aqui, a partir do dia 15, daqui a 15 dias você tem que entrar para o regime presencial. Aí beleza, totalmente legal. Obrigatoriedade do uso de uniforme, ou seja, ele pode obrigar sim o funcionário a usar o uniforme. Um ponto bem importante que devemos refrisar é a questão da função e cargo. São duas coisas diferentes e que a gente deve saber diferenciar bem para poder a gente não confundir e não acabar achando que a pessoa está fazendo alteração contratual, quando na verdade ela só está fazendo outra nuance da função dela. Função é uma divisão interna dentro da empresa, sendo assim, é um conjunto de tarefas. Por exemplo, e já explicando em contrapartida o cargo, que é uma competência que é identificada por um rótulo. Por exemplo, eu sou um assistente administrativo, mas eu tenho diversas funções. Eu tenho a função de preencher planilhas, eu tenho a função de identificar erros administrativos, eu tenho diversas funções dentro do meu cargo, que é o auxiliar administrativo, aliás, assistente administrativo. E eu fazer diversas funções dentro do meu cargo não quer dizer que eu estou nem acumulando nem desviando função, entendeu? Se são funções atribuídas ao meu cargo,
Beleza, tá totalmente legal. Eu estou fazendo dentro do meu cargo diversas funções. É permitido e é válido que existam várias funções dentro de um cargo. A diferença é que você não pode fazer a sua função e fazer outra que não é que diverge do seu cargo. Por exemplo, eu sou assistente administrativo e estou fazendo aqui o meu assistente administrativo. E aí, no meu tempozinho vago ali, eu vou ajudar no estoque da empresa, fazer uma função de estoquista. Totalmente diferente, totalmente controverso. São dois cargos diferentes, são duas funções totalmente diferentes. Então, você está ali dentro de um desvio, ou do acúmulo, aliás, perdão, do acúmulo. Porque você está fazendo a sua e você está fazendo outra. É um acúmulo de funções. Quando você está dentro de um desvio de função, é diferente. Por quê? O desvio você está fazendo uma atividade totalmente diferente da qual você foi destinado a fazer. Por exemplo, tomando o mesmo partido do cargo que eu usei agora. Minha carteira é assistente administrativo, eu sou assinado como assistente administrativo, e eu desempenho a função de estoquista. São duas funções e dois cargos totalmente contrários um do outro, entendeu? Ou seja, não tem sentido, não tem nexo de causalidade que haja a função desempenhada por parte de uma pessoa por uma função totalmente controversa da dela. Alteração contratual, ocupação provisoriamente de cargo diverso, situação emergencial, ocupação interna, assegurada o retorno ao cargo. O salário deve ser compatível com a função. Aqui, pessoal, é basicamente aquela alteração provisória. Por exemplo, o empregado está ali, certo? Ele é por exemplo, um caixa e você é um auxiliar administrativo. Só que aí ele vai e entra de férias. Você sabe fazer a função dele. Aí você vai, assume a função dele e recebe o mesmo valor que ele receberia. Entendeu? Então, tipo assim, vou tirar férias dele ali. Vou receber o mesmo valor que ele recebia. O adendo é que o que? Deve-se observar que não seja situação passageira, tipo assim, repentina. Por exemplo, o cara faltou hoje, eu vou lá assumir. Não, já tenho que receber o salário do mês dele. Não é assim que funciona, entendeu? Não é também esfolar o bode dessa forma. Então, o que acontece? Você recebe, desde que você esteja ali numa substituição contínua, né? Tipo assim, uns dias, um mês. Agora, uma situação, um dia, 2 dias que ele faltou, você tirar lá, você já não vai ter direito ao salário da pessoa. Entendeu? É uma situação atípica. O artigo 450 diz: ao empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. A súmula 159 do TST também refrisa: enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, como eu falei, não pode ser algo eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ou ao antecessor. Aqui no caso, galera, é aquela prioridade, né? Por exemplo, o mesmo caso que eu usei, eu sou auxiliar administrativo, mas aí tirou a folga do caixa lá. Aí vamos supor que esse caixa é demitido. É um caixa que já tem mais de 20 anos de empresa. Aí eles cotam o quê? Não, tal pessoa vai assumir. O Vitor vai assumir lá o lugar, já que ele já sabe. Aí eles vão, fazem esse segmento, né? Só que aí eu quero exigir, eu quero receber o mesmo salário dele. Mas não tem comparação. A pessoa que trabalhava 20 anos na empresa, entendeu? E eu tô há 5, por exemplo. Então é algo incomparativo. Então não tem essa garantia de que a pessoa tem que receber a mesma coisa que o anteriormente ocupado. Algum tipo de alteração também do contrato de trabalho. A alteração pode ser por promoção, que é o nome por si só já diz, vocês já sabem com certeza. Quando você sobe de cargo ali, quando tem uma alteração do seu contrato para uma função mais alta. Retrocessão e rebaixamento são vedados pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, não é permitido. A retrocessão retorna à carga efetiva anteriormente, sem estar ocupando o cargo de confiança. É um caso ali quando eu estou no cargo de qualquer e ele vai me descer, sem ser cargo de confiança de forma nenhuma. E o rebaixamento é o retorno determinado ao intuito punitivo do cargo efetivo anteriormente para baixo, por estar o obreiro ocupando o cargo efetivo mais alto. Aqui no caso, por exemplo, quando eu estou em um cargo mais alto, aí o cara fez uma besteira, por exemplo, eu quero punir ele, vou rebaixar, ele vai voltar para o cargo anterior. Não pode. Totalmente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Você tem as formas de sanção, você tem a advertência verbal, a advertência escrita, a suspensão, você não precisa e nem vai utilizar o rebaixamento. A forma que você tem como tirar a pessoa do cargo, se ela não for de confiança, é demitindo. Reversão, retorno para o cargo por virtude de anteriormente se tratar de cargo de confiança. Como falei lá na frente, permitido, retroagir do cargo de confiança. O que determina a doutrina e a jurisprudência com o cargo de confiança?
Doutrina e jurisprudência denominam como função de confiança quando o empregado exerce, por delegação, algum poder típico do empregador, se confundindo com ele por alguns atos. Âmbito da gestão, da direção, da fiscalização e ademais. Que no caso é quando a pessoa figura uma atividade do empregador. A gente tem lá o poderzinho diretivo, né? É quando, basicamente, alguém exerce no lugar da pessoa. Então, aquela pessoa tem um cargo de confiança porque ela está exercendo a atividade do patrão no lugar dele. A alteração contratual por transferência. Apenas é considerada transferência quando altera-se o domicílio do empregado. Ou seja, se eu alterei aqui você de lugar, de empresa para outra, mas você não vai mudar, você vai conseguir do seu endereço sem problema nenhum. Não é uma alteração por transferência. Transferência é quando altera a sua moradia, precisa se alterar a sua moradia. E o 469 diz que o quê? Ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para a localidade diversa da que resultado o contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Ou seja, se vai mudar o domicílio do empregado, ele precisa concordar. Se não vai mudar, o empregador está dentro do jus variante. Altera sem problema nenhum, ele não vai ter prejuízo. Agora, se ele vai mudar de lugar, se ele vai precisar mudar de domicílio, aí sim, ele precisa ter a anuência do empregado. A exceção é o parágrafo 1º. Não estão compreendidos nessa proibição os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujo contrato tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorrer de real necessidade de serviço. Ou seja, aqui no caso, é quando a pessoa tem ali um cargo de confiança, ela não precisa da anuência dela para remanejar. A função de confiança, ela permite que ele seja remanejado, mesmo que altere o domicílio dele. Súmula 43 do TST diz que presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT sem comprovação da necessidade de serviço. Ou seja, ele pode transferir o cargo de confiança sem a anuência dele, beleza, mas ele precisa comprovar que há serviço, que há necessidade da transferência daquele funcionário, porque senão ele pode estar simplesmente querendo fazer uma forma de punição para aquele empregado, entendeu? Transferência provisória. Quando for apresentada real necessidade de serviço, terá direito ao adicional de 25% do salário que era percebido naquela localidade. Ou seja, aqui é no caso uma transferência provisória. Ele não vai definitivo, ele vai apenas por um tempo. E aí, quando for real necessidade de serviço, quando precisar realmente comprovadamente, ele vai poder transferir, ele vai ter um adicional de 25% no mínimo sobre o seu salário. Livre estipulação do contrato de trabalho. Prevalece negociado pelo sindicato sob legislado. Aqui é um princípio da norma mais favorável, né? Basicamente, o nosso contrato ele tem uma livre estipulação. Você pode ali negociar com o seu empregador diretamente aos termos do seu contrato. Porém, deve-se respeitar, obviamente, o princípio da norma mais favorável. Né? Suspensão do contrato de trabalho. Quando há o congelamento do contrato. Não há contraprestação devida por parte do empregador. Ou seja, a gente tem duas formas, pessoal. A gente pode alterar um contrato de trabalho e a gente pode também suspender. Perdão. A gente pode interromper e pode suspender. Quando você tem uma suspensão, você congela o contrato. Ele para ali, congela, não surte efeitos. Entendeu? Porém, ele vai ter ali a sua como é que eu posso dizer? Ele vai ter ali a sua paralisação sem pagamento por parte do empregador. Ou seja, ele não surte efeitos, não é contado para tempo de FGTS, tempo de INSS, tempo de serviço, ele não é contado. E também o empregador não tem obrigação nenhuma de pagar o seu salário, porque aquele tempo é exatamente para uma suspensão do contrato. Ele vai estar congelado, ele não vai ter ali segmento. Então, o empregador não precisa pagar. Exemplos: o empregador eleito diretor de sociedade, como TST na súmula 269, as faltas injustificadas. Quando se falta injustificadamente, vocês viram lá que você não recebe o DSR e você também não tem aquele tempo contado como tempo de serviço. Suspensão disciplinar. Quando você ali é suspendido, quando a empresa pratica ali um ato ilícito, algo que o empregador não gostou, que está ali como elencado até como uma falta grave, você pode ser suspenso, até mesmo demitido, né? Mas suspenso é a pior das hipóteses, assim, dentro de uma punição, que não seja demissão, e você tem o seu contrato suspenso ali, você não recebe, não é contado como tempo de serviço. Interrupção do contrato de trabalho. A interrupção é a paralisação, como eu falei, o contrato ele para você.
você não vai trabalhar, mas todos os encargos, todos os tempos são contados. Ou seja, diferentemente da suspensão, o congelamento não há na interrupção. A interrupção, o empregador vai lá, entendeu? Vai interromper o seu contrato, mas ele vai continuar pagando para você, se tiver que depositar FGTS, ele vai depositar, tudo vai ter que ser continuado, entendeu? A única coisa que não vai ter é você trabalhando, só isso. Mas o restante vai sim estar contado como tempo de serviço. Exemplos: afastamento em virtude de doença devidamente comprovada por lei, ou seja, você tem uma doença ali que é comprovada por lei, você pode ali ter a sua interrupção do contrato de trabalho, como é o atestado. Você botou um atestadozinho de 10 dias, seu contrato é interrompido, mas conta como tempo de serviço, você recebe normalmente, entendeu? Apenas você não está ali com seu contrato ativo. A ausência, parte de você, no caso, você não vai trabalhar. Ausências permitidas, no caso, é 473 do CLT, que é questão de casamento, questão de ser pai, essas questões você tem afastamento, ou seja, é uma forma de interrupção do contrato de trabalho. Aborto não criminoso, vocês vão se aprofundar melhor nisso em trabalho 2, quando vocês vão estudar lá as formas de aborto, aliás, as formas de licença maternidade. Então, aqui no caso, o aborto não criminoso, você tem ali um afastamento por 2 semanas. Esse afastamento você recebe normalmente é contado como tempo de serviço. Casos controversos. A Lei 9.000, aliás, 99.684 de 90 diz no seu artigo 28 que o depósito da conta vinculada à FGTS é obrigatório também nos casos de interrupção do contrato de trabalho, na prevista na lei, tais como previsão, prestação de serviço militar, licença de tratamento de saúde até 15 dias, licença por acidente de trabalho, licença à gestante e licença paternidade. O entendimento majoritário diz que o serviço militar obrigatório, a licença por acidente de trabalho e a licença maternidade são casos de interrupção, porém as demais não se encaixariam como esse caso. E é isso, pessoal, que a gente aborda a nossa interrupção, suspensão e alteração do contrato de trabalho, beleza? Quem ficou até o final, dá aí a sua presença, caso para você comprovar, manda um resumo aí. E é isso. Valeu, galera, sucesso aí para vocês.